Em nome de Jesus, eu só queria que, não deu para apresentar os visitantes, tem alguém que está nos visitando a primeira vez, só faz assim com a mão, só para a gente conhecer você mesmo. Quem está nos visitando aqui a primeira vez? Pastor, é a primeira vez que estou visitando vocês. Tem uma jovem ali, primeira vez. Tem mais alguém desse lado? Amém? Que bênção, mais um visitante aqui, né? Tem lá o Nadiel, cadê o Nadiel também aí com a família, né? Que bênção, tá? Deus abençoe. Nadiel, valeu ontem o café dos empreendedores? Foi top, né? Eu mandei para você a pregação, né? Irmãos, as nossas pregações da imersão estão disponíveis já para você assistir no YouTube. Então converse com o seu líder de célula, com o seu discipulador, para você não perder nenhuma das mensagens. Amém? Varão, na bênção, tá? Deixa eu obrigado. Rompe em fé, vamos romper em fé. Aleluia, glória a Deus. Graças e paz, igreja. Boa noite a todos. Como sempre, é um enorme prazer, uma enorme alegria estar aqui compartilhando a palavra do Senhor com os irmãos. Como o pastor Josias, nós fomos uns dos primeiros membros dessa igreja logo quando iniciou. O nosso primeiro casamento realizado nessa igreja foi o meu, né? E por falar em casamento, a minha esposa, esqueci de falar no primeiro culto, a minha esposa mandou um abraço para a igreja, tá? E assim, é muito bom estar aqui com vocês, é muito bom ver, né? Aqui acho que o pastor perguntou se alguém tinha aceitado Jesus quando eu preguei, a Gal levantou a mão, mas tem muitos outros que não estão aqui. Isaías Dourado, tu também, Isaías? Verdade, mano? Oh, legal, glória a Deus, não sabia disso não. E tem vários outros irmãos por aí, né, que são filhos na fé, e para a glória e nome do Senhor. E a gente, cada dia que passa, vai fazendo mais filhos na fé, o Senhor vem acrescentando, e por isso, e é exatamente isso que nos motiva a falar do amor de Deus, é exatamente isso que nos motiva a pregar a palavra de Deus, porque a gente sabe que quando a gente prega a palavra de Deus, ela transforma, e para a glória de Deus, todas essas vidas que a gente ganhou para Jesus ao longo da nossa caminhada, eu tenho plena convicção de que eu poderia ter feito muito mais, tá? E a gente nunca deve se conformar com aquilo que Deus nos propõe a fazer. Ele faz, a gente sabe que a obra é dele, mas que ele precisa de cada um de nós para que o reino dele seja estabelecido. E eu vou te falar uma coisa, irmão, antes de nós começarmos a pregação. Deus escolheu você. Você é um escolhido de Deus para anunciar as grandezas daquele que nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Essa é a nossa missão. Agora escute bem o que eu vou te falar. Se você não se dispor a fazer a obra de Deus, Ele vai levantar outros no seu lugar. A obra de Deus não vai parar. E a única pessoa que vai perder em não completar com a sua missão é você mesmo, se escolher não caminhar em direção a Deus. Amém? Abra sua Bíblia em... Deixa eu ver aqui. Meu papai, sumiu o negócio aqui. Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 36. A palavra de Deus diz assim: vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve
muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, eu e você, somos dos que não retrocedem e são destruídos, mas eu e você somos daqueles que creem e são salvos. Amém? Aleluia, glória a Deus. Amados, o segredo da conquista é perseverar. O segredo da conquista é perseverar. Hoje em dia, obrigado, meu irmão, Deus abençoe sua vida. Glória a Deus, aleluia. Te amo, meu irmão. Depois te dou um beijo. Vai brincar, né? Mas é o seguinte: o segredo da conquista é perseverar. Mas hoje em dia, nós estamos vivendo num mundo tão rápido, onde as coisas acontecem de uma maneira assombrosa, onde as informações correm de uma maneira assim que nunca jamais a gente viu antes. E com essa correria do dia a dia, com essa rapidez de informação, com essa rapidez com que surgem novas tecnologias, a gente acaba assimilando esse espírito de rapidez, vamos colocar assim, na nossa mente, que tudo o que a gente precisa, tudo o que a gente quer que Deus faça com a gente, seja na mesma velocidade. Só que tem um porém. Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus não vai se adequar à nossa realidade. Nós é que precisamos nos adequar à realidade de Deus. Ele é único, Ele é soberano, Ele reina, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Ele não tem que se adequar ao nosso bem-querer. Nós é que temos que nos adequar a Ele, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor. Muitas vezes nós pensamos que Deus é o nosso Papai Noel, que a gente pede, Ele tem que dar. Que nem Papai Noel é assim, né? Se a gente não comprar os presentes para o filho, os filhos não vão receber nunca, né? Muitas vezes nós achamos que Deus é igual uma lâmpada, igual esse interruptor que a gente aperta a lâmpada, tá, eu preciso de uma luz, eu venho aqui, acendo e está resolvida a parada. Não é assim. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Mas por causa dessa correria do dia a dia, por causa desse negócio de a gente querer tudo para ontem, nós estamos nos tornando uma sociedade fracas na fé. Nós não, o mundo lá fora. Porque nós, a cada dia que ouvimos a palavra de Deus, nós nos tornamos mais fortes. A nossa fé, ela é aumentada. Amém? Mas muitas vezes nós também somos atingidos com esse modelo de querer tudo para ontem. Muitas vezes as nossas conquistas, muitas vezes nós queremos algo, mas nós não queremos esperar, a gente quer ele rápido. Muitas vezes planejamos comprar um carro, comprar uma casa, comprar isso, comprar aquilo, mas a gente quer que aconteça tudo muito rápido. E quando não, aí a gente começa a orar ao Senhor, a gente começa a orar a Deus, a gente começa a dizer: papai, eu preciso de uma casa, papai, eu preciso de um carro, e vai orando, e você passa um dia orando, você passa um mês orando, você passa 6 meses orando, você passa um ano orando, 2 anos orando e nada acontece.
E aí, quando é no meio do caminho, a gente desiste. Naamã, quando ele foi até o profeta, o profeta mandou com que ele fosse no rio Jordão e mergulhasse por 7 vezes. Que quando ele mergulhasse por 7 vezes, ele seria curado. Pelo modo, não vou entrar no assunto, mas pelo modo que ele foi tratado pelo profeta, ele achou que merecia muita coisa, ele nem queria ir mais lá para o rio Jordão, fazer o que o profeta havia mandado. Depois que um servo dele insistiu muito, nós já estamos aqui mesmo, Senhor, vamos lá, não custa nada fazer isso. Depois de muita conversa, ele resolveu ir. E aí ele foi lá, mergulhou uma vez, levantou, a lepra estava lá. Afundou pela segunda, mergulhou pela segunda vez, levantou, a lepra estava lá. Pela terceira vez ele levantou, a lepra estava lá. Pela quarta vez ele levantou, a lepra estava lá. Pela quinta vez, pela sexta vez. Aí quando foi na sétima, quando ele levantou da água, a Bíblia diz que a pele dele parecia uma pele de bebê, de criança. Vocês imaginem se ele tivesse desistido no 6º mergulho. Muitas vezes nós desistimos no 6º mergulho. Muitas vezes nós paramos, nós retrocedemos no 6º mergulho. Mas a palavra de Deus diz aqui, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Olha que interessante, de modo que quando vocês tiverem feito a vontade de Deus, vocês recebam o que Ele prometeu. Naamã, ele só recebeu a cura depois que ele cumpriu, depois que ele fez aquilo que lhe foi ordenado. A partir do momento que ele cumpriu com aquilo que havia sido ordenado a ele pelo profeta, ele recebeu então a sua cura. Então, quando nós fizermos a vontade do Pai, e a vontade do Pai qual que é? A vontade do Pai é que nós o obedeçamos. A vontade de Deus, a maior vontade de Deus é que a gente obedeça a sua palavra. Meu irmão, depois que a gente obedecer a palavra de Deus, uma das ordenanças da palavra de Deus é para que nós perseveremos, ou perseveramos. Nós precisamos perseverar, nós não podemos desistir no meio do caminho. Por mais que as circunstâncias digam ao contrário, por mais que a nossa fé pareça não funcionar muito bem, parece que as coisas não vão acontecer, mas nós precisamos confiar e perseverar. Eu vou contar um testemunho aqui que eu contei no primeiro culto. Quando nós chegamos em Santarém, eu, Laine, Gabi, meu irmão e a esposa dele, nós começamos a vender e não entrava dinheiro. E a gente foi para lá sem dinheiro, a gente não tinha. Começamos a vender, estava vendendo bem, só que não entrava dinheiro, a gente só vendia a prazo. Aí com uns 20 dias mais ou menos que a gente estava lá vendendo, aí eu cheguei em casa, a Elaine falou assim: Zé, amanhã não tem mais nada para comer. Eu virei para ela e falei assim: se preocupa não, meu bem, Deus vai prover. Todo cheio de panca, né? Crendo no Senhor. Mas por dentro, meu irmão, eu estava acabado, eu estava assim destruído. Eu comecei a pensar assim, meu Deus, eu só pensei, não falei, mas Deus sabe, conhece todos os pensamentos. Eu comecei a pensar, o que eu vim fazer aqui, por que o Senhor me trouxe aqui, e pá.
Mas eu falei assim, ó, se preocupa não, meu bem, Deus vai prover. Quando foi depois do almoço que a gente saiu para trabalhar, o primeiro dinheiro que entrou na nossa empresa foram R$50. Eu cheguei lá e falei, está aqui, meu bem, pode comprar a nossa comida de amanhã. Deus proveu, Deus é fiel. E nós passamos quase 3 meses. Apesar do dinheiro que entrava, a gente tinha dívidas também. E quando nós precisávamos de dinheiro para abastecer o carro amanhã, Deus fazia entrar o dinheiro hoje. Quando nós precisávamos comprar alguma coisa para comer amanhã, Deus fazia entrar o dinheiro hoje. Mas em nenhum momento, amados, apesar daqueles pensamentos terem vindo na minha mente, de Deus, por que o Senhor me trouxe aqui? Por que o Senhor deixou eu vir para cá? Em nenhum momento eu duvidei de que Deus era comigo. Em nenhum momento eu murmurei diante de Deus. Em nenhum momento eu falei para Deus, murmurei porque eu estava passando por aquela situação. E conforme o tempo foi passando, Deus foi nos abençoando. E para a glória de Deus, a nossa vida financeira melhorou consideravelmente lá naquela terra onde o Senhor nos levou, lá no Pará, lá em Santarém. Para nós, para mim e para minha família, é a terra que mana leite e mel. Mas amados, aqui a palavra do Senhor diz assim, ó, mas o meu justo viverá pela fé. Mas se ele retroceder, eu não terei prazer nele. Amados, por mais que as circunstâncias estejam contrárias, por mais que as circunstâncias estejam adversas, confie, persevere, ore, clame ao Senhor, porque Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir. O meu justo viverá pela fé. Nós vivemos 3 meses ali em Santarém, vivendo pela fé mesmo. Aí você fala assim, mas e hoje, você não precisa viver pela fé? É lógico que eu preciso. E eu continuo vivendo pela fé, só que agora num nível um pouco mais alto do que aquele nível que eu estava de quando eu cheguei lá. Porque a palavra do Senhor diz que os caminhos dos retos é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até se tornar dia perfeito. Então, se você está passando por alguma dificuldade, se você acha que o seu filho não tem jeito, se você acha que o seu esposo não tem jeito, continue orando, continue clamando, continue perseverando pela vida deles, que o Senhor, Ele vai te responder, Ele é fiel para isso. Eu quero contar um outro testemunho aqui que eu não contei no primeiro culto. Deus tem feito maravilhas, amados. Mais um exemplo de fé. Eu tenho um filho que vai fazer 22 anos. Ele cresceu dentro do Evangelho. Com 19 anos ele se desviou. Ele começou a ir para o mundo, começou a ir para as festas, começou a beber, começou a se prostituir. E amados, eu clamei, a Bíblia diz assim, ó, ensina a criança no caminho em que ele deve andar, e quando ele for grande, ele não se desviará dele. E eu clamei por essa palavra, eu clamei ao Senhor por 3 anos. Há 2 finais de semana atrás, nós fizemos um acampamento lá. Ele mora a 500 quilômetros de mim. Ele participou, ele veio para esse acampamento, ele disse que queria vir.
Ele se reconciliou com Jesus ali, amados, e está vivendo uma vida. Ele está vivendo uma vida nos caminhos do Senhor, e eu creio que ele vai permanecer, porque a palavra de Deus, ela é fiel. Muitas vezes eu olhava no Face do meu filho, no status dele, ele postando que estava bebendo, ele postando que estava na farra, ele postando músicas do mundo, músicas daquelas mais difíceis de se ouvir. Mas em nenhum momento da minha vida eu desisti, em nenhum momento da minha vida eu parei de orar por ele, em nenhum momento eu parei de clamar pela vida dele, e o Senhor, ele foi fiel. O meu justo viverá pela fé, e se retroceder, eu não me agradarei dele. Amados, isso é muito sério. Abra comigo lá em Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 20. Marcos 10, a partir do versículo 46. A palavra diz assim: então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem ele. E chamaram o cego Bartimeu. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a tua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho.